Olá, pessoal, seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser um novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco. A gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, pessoal, mais um Dermacirurgia Cast. Nesse momento eu convido aí aos colegas que vão assistir aí essa aula, que encaminhem para seus colegas, encaminhem para as pessoas que gostam de dermatologia, que gostam de cirurgia dermatológica, os residentes de dermatologia, os médicos de famílias que fazem também cirurgia dermatológica. E eu quero que isso aqui chegue a todos os rincões desse país. A gente tenta aqui aprimorar os colegas na cirurgia dermatológica. Essa é uma área eminentemente médica, e aí eu convido vocês a se aprimorarem, a escutarem especialistas, e isso é um caminho interessante, é uma jornada que a gente vai fazer aqui juntos. A gente já tem muitas outras aulas com esse formato disponível no YouTube, fora as aulas que estão dentro do curso na nossa plataforma, que são as cirurgias em vídeo. Então, muito interessante e muito legal aí para vocês. E hoje a gente traz um convidado renomadíssimo no país, professor Bruno Santana. Professor Bruno Santana é especialista em cirurgia micrográfica de Mohs. Aliás, foi o primeiro especialista do Nordeste nessa técnica, trouxe essa técnica aqui para o Nordeste. Não é porque ele é muito velho não, viu? O cara até é jovem, ele, né, Brunão? Mas é uma experiência muito grande já, pelo menos de 20 anos de cirurgia dermatológica. Vai hoje conversar conosco sobre a cirurgia micrográfica de Mohs. A gente vai dar uma pincelada em outras técnicas de cirurgia de controle de imagem, mas não é o foco vai ser a cirurgia micrográfica, que Bruno aí vai dar um show aí pra gente, é uma conversa legal que a gente vai bater aqui sobre essa técnica. É importantíssimo que vocês conheçam a indicação dessa técnica. Fazê-la aí tem uma distância muito grande, porque tem que se capacitar demais, mas conhecer e indicar adequadamente faz uma diferença muito grande para os pacientes. E ele vai mostrar isso aqui pra gente, tá bom? Vamos lá. Meu amigo Bruno, você pode falar aí para o nosso pessoal, se apresentar mais ainda, aí, professor da Universidade Federal de Sergipe, né? Teve sua formação em São Paulo. Como foi sua formação? Foi na USP, né? Bom dia, Otávio, tudo bom? Bom dia. Bom dia quem está assistindo a gente. Na verdade, assim, eu formei aqui em Aracaju, né? Terminei a faculdade aqui em Aracaju, fiz residência de clínica médica, na época a gente tinha que fazer clínica médica, fazer dermato, né? Era. Em Santos, fiz dermato lá com o professor Ney Romito, lá em Santos. Depois passei um tempo no servidor público municipal, passei 6 meses lá. Aí depois fui para o HC, com o doutor Eugênio, para fazer cirurgia de Mohs e começar o mestrado. Eu terminei meu mestrado lá em câncer de lábio, em SEC de lábio, né? E depois voltei, e aí tem 20 anos que eu estou de volta em Aracaju. Tá? Então, são 25 anos de formado e 20 anos de volta em Aracaju. Comecei como voluntário na universidade, depois de concurso para professor. Há 18 anos estou como preceptor do ambulatório de cirurgia dermatológica e Bruno, caminho da aposentadoria. coisa boa. Vai demorar, viu, bicho? Com essas mudanças aí, tu vai para longe, viu? E, Bruno, a gente tem participado juntos de muitos congressos em cirurgia dermatológica, inclusive fizemos parte de muitos cursos como coordenadores. Tu tem uma experiência gigante na cirurgia dermatológica, até porque termina que tu sendo uma referência no teu estado e na região em volta do teu estado, né? Em cirurgia micrográfica. Até o pessoal da Bahia te encaminha para operar a cirurgia micrográfica. Meu amigo, a gente vai dar uma conversada sobre a cirurgia micrográfica e eu vou logo para o primeiro slide aí, onde fala câncer de pele não melanoma, e a gente fala aqui carcinoma bacelular e espinocelular.
A gente sabe que a cirurgia micrográfica, ela tem indicações para outros tipos de câncer de pele, mas nós vamos focar principalmente no base celular, que é o predominante, né, das indicações. E como é que tu tem recebido esses pacientes atualmente, hein? Tu tem mais, lógico, recebido base celular, mas e espino celular? Como está essa relação aí de base e espino celular nas tuas indicações de micrográfica? Só antes de responder diretamente a sua pergunta, só para colocar, que a gente colocou aí base e espino, porque, como você falou, é o dia a dia da gente, é o grosso, né? Eu não me sinto confortável em fazer melanoma com Mohs, eu não acho muito. Eu não tenho estrutura para fazer com imunohistoquímica, então acho complicado fazer melanoma com Mohs. Tem colegas que fazem, tem serviço que tem estrutura muito maior que fazem. E o outro tumor que de vez em quando a gente faz, é que não é o dia a dia, mas uma indicação muito formal, são os tumores de células fusiformes, né? Principalmente o dermatofibrosarcoma protuberans tem uma indicação muito interessante. Quando eu coloquei baso e espino, é porque, como eu falei, são os carros-chefes da gente, principalmente o baso. Espino é interessante. O problema é o time que esse paciente chega para a gente, é como ele chega para a gente, porque a gente é muito habituado a lidar com baso, que a gente pode esperar um pouco, que não dá metástase, raramente dá metástase, cresce lentamente. O espino já é diferente, então a gente tem que tomar cuidado em que momento a gente está pegando esse paciente. Infelizmente, tá, o meu dia a dia é pegar casos mais complicados, né? Eu brinco, quando chega um tumor primário pequeno, eu digo, bom, chegar um filé mignon é uma raridade na vida da gente. Então, a gente acaba pegando tumores mais avançados e que no espino isso é um fator limitante muito grande. A gente precisa entender que espino é uma doença que, se passar um pouco do momento, ele vira uma doença de tratamento multidisciplinar e que a gente vai precisar delegar o paciente para outras especialidades, como cabeça e pescoço, cirurgia oncológica, fazer radioterapia, fazer quimioterapia. Então, assim, o espino é uma entidade à parte, tá? O espino é uma parte que eu acho que é interessante mostrar para ele quando a gente pega tumores iniciais. Tumores mais avançados, a gente precisa entender aonde o tumor já pode estar invadindo, né? A depender da evolução, são tumores que crescem relativamente rápido, então metástase rápido. Então, normalmente, os espinos que a gente opera com Mohs são espinos mais iniciais, tá? Em áreas de risco, mais tumores iniciais que você queira pôr papel e sadio. Entendi. Eu falo muito para meus alunos aqui que não é nenhum demérito a gente saber encaminhar corretamente os nossos pacientes, né? Tem momentos que o carcinoma é nosso, mas tem momentos que a gente precisa realmente encaminhar, e a forma de encaminhar também já parte do tratamento, né? Você já encaminhar corretamente o seu paciente, para ele não ficar rodando entre pessoas que não vão tratá-lo de maneira adequada, né? E no próximo slide, a gente já fala aqui do tratamento cirúrgico, a cirurgia convencional, né? E a cirurgia micrográfica. Você pode aí dar uma pincelada nesse slide? Que, na verdade, assim, a gente tem visto hoje algumas opções de tratamento não cirúrgico, né? Principalmente medicamentoso, para câncer de pele. Então, assim, para o pessoal mais novo, às vezes algumas coisas que aparecem, né, em apresentações, principalmente patrocinadas por laboratórios, parecem a última bolacha do pacote, né? Então, a gente que é mais antigo é um pouco mais cético com relação às coisas, né? A gente olha meio assim, de canto de olho, e espera o que é que vai acontecer, né? Então, por exemplo, quando lançaram os Vismodegib no mercado, será? Para base inoperável está tudo resolvido. E a gente vê que a história não é bem essa, né? Quando surgiu o Imiquimod no mercado, né? Era para surgir uma medicação que não irritasse, que não provocasse aquela irritação que o Efurites provoca, e na prática a gente não vê isso, né? O Picato apareceu, então, assim, o que eu quero colocar aqui, o tratamento cirúrgico ainda é padrão ouro para tratamento da grande maioria dos cânceres de pele, tá? As duas únicas indicações interessantes de câncer de pele que dá para tratar com medicação, tá? Seria o carcinoma espinocelular in situ, né, a doença de Bowen, ou o carcinoma basocelular superficial. E aí eu vou abrir um parêntese que hoje em dia tem uma coisa que é difícil de diferenciar, é o baso superficial do baso micronodular do ponto de vista clínico, tá? Então, muitos tumores que a gente acha que é um baso superficial, você vai ver aquela infiltraçãozinha mais leve, aquela pele um pouco mais áspera, com um pouquinho de crosta, isso é um baso micronodular, e o micronodular não vai responder. Então, assim, se você tem um baso superficial, você tem um carcinoma espinocelular in situ, beleza, usar o 5-fluoracil, usar o imiquimod, e aí vai. Porém, na hora de tratar
tumores mesmo, ou seja, que tem proliferação tumoral, alteração de relevo, ou seja, crescimento exofítico ou placa atrófica, o tratamento cirúrgico é o mais indicado, é o padrão ouro. Se você tiver, em certos casos, acesso à cirurgia micrográfica, ótimo. Mas tem situações que não tem. Por exemplo, eu faço MOUs, mas eu faço MOUs no consultório. No hospital universitário aqui, no ambulatório de SUS, eu não tenho estrutura para MOUs. Logo que eu voltei de São Paulo, a gente tentou, pediu estrutura no hospital e até hoje nunca foi atendido, tá? A gente sabe que, infelizmente, no SUS é difícil. Hoje no hospital eu brigo por um bisturi elétrico reserva na sala, que eu só tenho um. Então, assim, pedir para eles montar a estrutura de MOUs, não vão montar. Então, lá a gente não tem cirurgia micrográfica. Então, eu tenho que me virar com cirurgia convencional, apesar de eu dominar a técnica de cirurgia micrográfica. Então, o que a gente precisa entender é que tumor, câncer de pele tem que ser tratado como câncer e o tratamento cirúrgico tem que ser feito de forma adequada, com margem cirúrgica, com tudo certinho. Por isso que a gente vai falar de cirurgia micrográfica, que é uma técnica de controle intraoperatório de margem. Não dá para você tirar vaso como se estivesse tirando bolinha, que é como alguns cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos, encaram, né? Vou tirar umas bolinhas. Não é tirar bolinha, a gente está tirando um câncer. Exatamente. Essa mensagem é fundamental para que os alunos, sobretudo os mais jovens, entendam que o que está chegando no mercado para a oncologia tem que ter um cuidado muito grande. A gente viu muito isso com o PDT também. Parecia que tinha chegado a maravilha para tratar câncer, o CBC. E a gente viu que até saiu para dentro, encontra mais a substância fotossensibilizante, tem uma dificuldade muito grande hoje de encontrar. Talvez tem pessoa que importava, não sei se importa. Eu gosto, não, veja, eu sou fã de PDT, tá? Para certas indicações. Para tratamento de campo de cancerização na face e couro cabeludo, eu acho PDT maravilhoso. Eu faço muito. Agora, fazendo menos, realmente está em falta. O Metivix e o Levulan saíram do mercado nacional, né? O Metivix era mais interessante para a gente. Hoje a gente precisa trabalhar com produtos manipulados, está em falta matéria-prima do Brasil. Eu estive conversando até com o Torezão um dia desse, nem na USP eles estão conseguindo manipular o produto, mas bem indicado é bom. O problema foi que desvirtuaram um pouco a técnica, né? Acharam que era para tratar câncer. Não é para tratar câncer. O PDT é interessantíssimo para campo de cancerização. Aí, beleza, para dar uma limpada, o paciente tem muita keratose actínica, aquele paciente que você olha e você diz assim, não sei por onde eu vou começar, né? Tem paciente que você olha assim e fala, gente, joga para cima, cai em cima da mesa, ou opera, cai embaixo, eu trato depois, porque você não sabe por onde começar. Então, assim, nesses pacientes, para dar uma limpada, para preparar a pele ao redor, para você poder ter uma área de reconstrução, vale a pena. Mas para tratar câncer, realmente, só se for com medida paliativa, tá? Mas como tratamento efetivo, é bem limitado. E como eu falei, olha que eu sou entusiasta, mas eu sou entusiasta para queratoses actínicas, para lesões superficiais. A literatura mostra que terapia fotodinâmica, 5-fluoracil e imicimod, você não tem muita vantagem de um com relação ao outro para tratamento dessas lesões que tem indicação, entendeu? Então, assim, ela é boa porque ela é prática, você tira a variável paciente, né? Ele está usando o Efurix ou o imicimod, irrita, ele para uns dias de usar e atrapalha o tratamento. Uma terapia fotodinâmica não tem isso. Mas eu acho que cirurgia é sempre cirurgia. O que às vezes prejudica é extrapolar a indicação, né? Eu pego pacientes que, por exemplo, com Ixion, usando o imicimod, em carcinomas nodulares, apesar de ser pequeno, mas na região da face, nariz, né? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que fazer a indicação correta, se não tiver habilidade suficiente para fazer o tratamento cirúrgico adequado, encaminhar. Caminho. Exatamente. É isso aí. Aqui, tu colocou, isso aqui é muito interessante, dá uma discussão maravilhosa. Isso a gente já brigou um bocado, né? A gente é amigo, mas a gente diverge de algumas coisas, né? Eu sou mais conservador, você é mais radical, né? Isso, eu tenho muito problema, não tanto com base com espinho, mas isso é mais para melanoma, principalmente, né? Quando você excisa uma lesão, aí vem um Breslow, sei lá, um Breslow de 0,8 ou de 1, vai. E a margem histopatológica vem de 0,3, né? De 3 milímetros. Aí o cirurgião oncológico fala, não, tem que ampliar. Gente, veja, isso é uma discussão, a gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas o que a gente busca é definir que existem duas variáveis diferentes. A gente chama de margem de segurança, que é aquilo que a gente tira de pele a mais, além do que a gente está vendo do tumor, e a margem histopatológica, que o patologista avalia no exame anatomopatológico. No final de tudo isso, o que é que eu quero? Eu quero uma margem cirúrgica livre. Esse é meu objetivo, tá? A gente vai buscar uma margem cirúrgica livre.
Qual a distância dessa margem para o tumor? Aí é que vai cair nessa discussão. Por exemplo, eu vejo casos que mandam, colegas me encaminham o paciente para ampliar, porque a margem de um vaso veio pequena, veio, por exemplo, 4 milímetros, só que a espessura maior do tumor era 2 milímetros. Quer dizer, poxa, eu tenho uma margem histopatológica que está o dobro da espessura do tumor. Eu preciso ampliar esse tumor. Essa mesma coisa acontece com melanoma. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. É um conceito que não existe um consenso sobre o quanto eu aceito de margem, né? E você vai encontrar posições diferentes. Mas deixar bem claro que margem de segurança é o que eu marco clinicamente para começar a minha cirurgia, margem histopatológica que o paciente vê, e o final de tudo, a conjunção de tudo isso junto é o que a gente chama de margem cirúrgica, que é o objetivo da gente. Ela só tem duas formas de vir, ou livre ou comprometida. A gente vê algumas coisas em exame histopatológico, né, que vem margem exígua, margem tangencial, margem isso. Gente, eu brinco que margem é que nem mulher, aqui, ou está grávida ou não está grávida, né? Então, ou está livre ou está comprometida, não tem meio termo. Entendi. Quando você pega nessa slide, é colocado aí, né, reforça o que você acabou de dizer, né? Exatamente, aquilo que eu tinha colocado antes, né? E a gente vai ter muito problema com tumores mal delimitados, né? Aí, por exemplo, eu estava falando do carcinoma celular superficial antes, que eu acho interessante, às vezes, tratar com medicamento. É um tumor muito mal delimitado, e que, às vezes, você opera com cirurgia convencional e vem imagem comprometida, entendeu? A gente fica preocupado só com base esclerodermiforme, mas superficial é um deles. Já o esclerodermiforme é uma indicação formal de controle intraoperatório de imagem, porque ele tem um limite mal definido na superfície e por baixo ele cresce de forma irregular. Então, assim, os limites, as bordas tumorais estão bem ou mal definidas, isso define muito como a gente vai abordar esse tumor. Ô Bruno, se o anatopatológico chega para você de um carcinoma base celular, vamos imaginar mesmo sólido, mas onde o patologista diz que a margem está exígua. Vamos começar a brigar, né? Em Recife, ano passado, a gente já trocou quase porrada por causa disso, mas vamos embora. Você opera ou não? Você não, então veja, vamos lá. Você sabe da minha posição, qual é? Eu sou bem diferente de você. Tá? Eu acho assim, se fui eu que operei, eu sei o que eu fiz. Entendi. Certo? Eu operando, carcinoma base celular sólido, margem comprometida, eu não amplio. Tá? Eu não amplio. Literatura mostra que taxa de recidiva de baso com margem comprometida em geral, somente sólido, é de no máximo 27%, quando você bota o baso sólido no meio do pacote. Se é um base esclera, a conversa já é diferente, tá? Aí as pessoas vão perguntar, mas a gente vê casos de basos terebrantes, casos que crescem rápido de forma agressiva. Como eu falei, primeiro, fui eu que operei, sou eu que estou acompanhando o paciente e fui eu que vi como é que evoluiu esse caso antes. Então, o paciente me fala que começou uma pápulazinha, que levou 2 anos para crescer 1 centímetro. Ele não vai ter um baço cerebrante nessa área, tá? Então, depende muito de como o paciente veio evoluindo antes. Mas a minha conduta, seja em consultório privado, seja no ambulatório do SUS, carcinoma base celular sólido, que eu abordei, tá? Que eu sei quanto eu dei de margem, eu sei como eu operei, veio com margem comprometida, eu acompanho. Veio de outro serviço, que eu não sei como foi feito o tratamento, eu reabordo. Tá? A não ser, como por exemplo, aconteceu no consultório semana passada. Chegou um paciente para mim com uma patologia dessa, operado em outro lugar, há 8 meses atrás. Base sólido com margem comprometida. Eu não vou reabordar, já tem 8 meses, agora eu aguardo. Já esperou 8 meses, não vai ser. Clinicamente não tinha nada, a cicatriz estava limpinha. Você palpava, não sentia infiltração, não tinha lesão visível. Aí, nesse caso, eu divido responsabilidade com o paciente e pago para ver. Mas, por via de regra, se eu operei, eu acompanho. Se veio de outro serviço, com pouco tempo de cirurgia, eu reabordo. Beleza. Aí você colocou um aqui, ó, bem ilustrativo, ó, um base celular sólido e outro base celular infiltrativo ali, ó. O esclerodermiforme. Aí é para mostrar a questão de tamanho e limite de lesão, né? Então, a gente pega um vaso sólido, é fácil eu dizer onde ele começa, onde ele termina. Então, eu consigo marcar uma margem de meio centímetro aí e tirar tranquilo um tumor desse, tá? E a gente olha a histopatologia, como ele cresce redondinho, como ele cresce bonitinho, ele não joga, né? Não tem um crescimento tumoral irregular para a lateralidade. Já você pega o carcinoma base celular esclerodermiforme, a gente olha para a testa dessa paciente. Onde é que eu vou começar aí? Onde é que eu vou delimitar a margem aí? Nem adianta nem curetar uma lesão dessa, que não vai aparecer nada, por causa da fibrose, não mostra muita coisa. Aí você pega a histopatologia, vê como é todo infiltrado. A parte de cima da pele você não tem lesão tumoral, e por baixo um bocado de tumor.
tá? Isso aí é uma foto essa paciente da testa aí, eu fiz Mohs nela. Então, isso é uma foto da cirurgia micrográfica. Veja, já com uma margenzinha, tinha tumor e um bocado por baixo da pele. Então, ele cresce de forma irregular. Então, assim, o limite, definir onde ele começa, onde ele termina, é fundamental para eu fazer o planejamento de minha cirurgia. Entendi. Ótimo. Aí aqui você coloca, ó, o tratamento cirúrgico, temos a margem de segurança, margem histológica livre. Livre. É o objetivo da gente, né? O que a gente quer é uma margem livre. Eu quero tirar o tumor por completo, tá? Eu brinco com os residentes que a gente não tem que brincar de tratar tumor, a gente tem que operar tumor e resolver. A gente vai ver aí nos teus slides também que você faz um comentário interessante também sobre a situação dessa margem livre. Margem livre quando é dada pelo cirurgião micrográfico e margem livre quando é dada pelo anatomopatológico. Isso. É que são exames diferentes, né? A gente vai ver, quando a gente for detalhar um pouco a técnica de cirurgia com controle operatório de imagem, que os objetivos são diferentes. O objetivo da patologia convencional é basicamente diagnóstico, tá? Tem um controle de imagem, mas é um controle de imagem por amostragem, né? Então, o objetivo do AP convencional do dia a dia da gente, seja por hematoxilina e eosina, seja por qualquer coloração específica, até imunistoquímica, é para diagnóstico, tá? É bom que se frise isso. E aí, ó, a margem então, como eu falei, né, o que a gente busca, né, quando você opera um tumor, no resultado do EAP, claro, além do diagnóstico, que às vezes você já tem que ser feito uma biópsia prévia para saber o que é, né, o resultado da margem histopatológica, se ela saiu livre, se ela está comprometida ou não. Ela vai ser sempre menor que a margem clínica, porque vai ter retração de tecido quando você precisa, mas, infelizmente, a gente vê descrições como exígua, coincidente, focalmente comprometida, e aí vai, né? E se você for pegar, eu, certa vez, me pediram para dar uma aula, não lembro qual foi o congresso, sobre margens, né? E eu fui conversar com o colega patologista, ele me mandou não vou chamar de guidelines, mas um livrozinho de orientação da Sociedade Brasileira de Anatomia Patológica sobre margens de tumores de pele. Só existe livre e comprometida, não existe outra. É que a galera vai criando uns detalhes. Tudo bem, eu entendo quando escreve assim, é coincidente, o tumor está terminando exatamente onde você tirou, mas se ele topa, é comprometida, se não topa, é livre, tá? Então, a gente precisa entender isso para conseguir interpretar o que é que vem ali, né? Porque a margem, quando você faz decisão de um tumor, é uma das informações mais importantes que a gente tem. Essa leitura, o pessoal tem que entender que essa leitura que Bruno faz, que Bruno tem a visão do cirurgião e do patologista, porque o cirurgião micrográfico tem momento que ele está nas duas posições, né? E aí ele tem quando ele fala de margem livre, né, ele está imaginando do ponto de vista histológico aquela margem livre, né? Já o cirurgião que não tem o hábito de ver a lâmina, né, Bruno? Fica um pouco difícil de entender. Se perde um pouquinho com relação a isso. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Aqui, como você tem o corte convencional, né, Bruno? Então assim, aí tem duas formas diferentes de corte, mas a mais utilizada é a primeira, que eles chamam de técnica de sanduíche, né? Então, na patologia convencional, como eu falei antes, o objetivo primordial é dar diagnóstico. E claro que ele vai falar em margem, mas a margem é dada por amostragem. Numa patologia muito bem feita, você chega a examinar no máximo 14% das margens operatórias. E é isso em Aracaju, é isso em João Pessoa, é isso em São Paulo, é isso em Nova York, é em Tóquio, em qualquer lugar do mundo é desse jeito, tá? Então não é demérito para os laboratórios da gente aqui do Nordeste ou do Brasil, não. O mundo trabalha desse jeito. E por que é que se faz isso? Porque se viu que, do ponto de vista de amostragem de números, você tem um acerto acima de 90%. Então é aceitável isso, né? Quando você pensa em medicina de larga escala, tá? Na medicina tem que entender que eu preciso de assertividade, mas eu preciso de algo reprodutível e que seja viável financeiramente para todo mundo. Então, a patologia convencional é isso. Eu posso ter uma margem que veio lá como livre e, na verdade, porque coincidiu de onde foi feito o corte, não pego a área onde o tumor comprometia a margem. Por isso que a gente, às vezes, vê,
paciente veio com uma excisão de um tumor com margens livres e um tempo depois aquele tumor recidivo. Foi erro do patologista? Não, gente, isso não é erro, tá? Isso é falha de técnica. Isso não é culpa de ninguém. É que foi padronizado assim e assim que é feito. Entendi. Show. E aí a cirurgia com controle intraoperatório, né? Você chama atenção aí para, já está de vermelhinho aí a cirurgia de Mohs. Porque é o que eu domino, né? As outras a gente sabe que existem, eu nunca fiz, nunca presenciei, a gente já leu alguma coisa a respeito, tá? Tem colegas no Brasil que fazem essas outras técnicas, principalmente o Munique, eu acho que o Cebolinha faz essa técnica, né? O Fernando, né? Faz essa técnica. Eu só faço Mohs. A torta de tubinhos modificada, a torta de tubinhos original, ela era em cima fazia com parafina, né? Isso. Que o Mohs começou assim também, né? Que o Mohs começou assim também, que se chama de slow Mohs, né? Era slow Mohs. Então você tirava, fazia parafina ali, e no dia seguinte você voltava para operar o paciente. Eu tenho feito a tubigem com congelação, né? O patologista vem para minha sala, traz está com todo o equipamento e parece bastante. A gente está documentando os casos de maneira mais adequada, já faz uns 2 anos, e aí a gente vai trazer isso para apreciação, né, de vocês. Eu acho que é bem interessante, porque não em todos, não se presta para tudo. Aqueles tumores que você vai mostrar lá na frente também, aí, de tumores mais avançados, realmente é muito difícil. Aquilo ali não tem como a gente fazer esse tipo de técnica. A inclusão fica muito difícil, sabe? Mas vamos aqui adiante. O importante é a cirurgia de Mohs aí. Então assim, controle do operatório de imagem, aí já muda o objetivo quando eu comparo com a patologia convencional, né? O que é que eu quero na cirurgia com controle do operatório de imagens? Eu quero controle de 100% das margens operatórias, tanto lateral como profunda. Então eu não tenho preocupação com o diagnóstico, às vezes eu não vejo nem o tumor, tá? Se eu pegar um tumor numa primeira fase que veio livre, eu não vou nem ver tumor. Então, o que é que tem lá, não sei. Eu tenho que saber antes, eu tenho uma biópsia prévia disso. Então, eu tenho um controle de imagem, é isso que eu quero na cirurgia com controle intraoperatório. Aqui você demonstra como é que faz o corte, né, para a sua avaliação na técnica de Mohs. É isso? Então, assim, aí tem a comparação lado a lado da patologia convencional, né, e da cirurgia micrográfica. Enquanto a patologia convencional, caso da técnica de sanduíche, você corta fatias, né? No Mohs a gente tira o tumor em bloco. Aí, vocês veem que uma das coisas que muda é que a gente não entra com a lâmina para o Mohs a 90 graus, como a gente entra em cirurgia convencional, né? A gente pega no pé dos residentes que assim, tem que entrar a 90, bateu margem profunda, faz 90 graus também para tirar a margem profunda. Por que a gente faz isso? Por que a gente entra a 45 graus na cirurgia de Mohs? Para eu poder colocar no mesmo plano, tá certo? A margem lateral e a margem profunda do tumor. E aí é como se eu descascasse uma cebola ou uma laranja e vou examinar aquela casca. Se eu tenho tumor em algum ponto daquela margem que eu estou examinando, eu volto lá e amplio só no local que eu preciso aumentar. Ok. Aqui uma peça, né? Que já começando aí você fazendo a inclusão. A gente faz marcações, né? E porque, assim, a gente tem que marcar na pele do paciente, marca com bisturi, e a biomédica que faz congelação para mim, ela desenha um mapinha do lado, exatamente como eu fiz a cirurgia, e tem que coincidir as marcações que ela faz para o desenho para eu poder sair fazendo a marcação. Geralmente a gente usa 2 a 3 cores de nanquim para poder marcar essas margens, para poder avaliar, né? Tem que tomar cuidado com o posicionamento para você não virar a peça, isso somente na parte de ampliação. Então, a execução, você precisa de um biomédico, de um técnico laboratório de patologia bem treinado, porque qualquer inversão de peça, você muda completamente a interpretação, né? Com relação a em que local o tumor está comprometendo margem, se isso acontecer, porque eu preciso voltar exatamente naquele lugar. Então, tem que ser tudo muito casado, né? Cristiane, é o nome da biomédica que corta para mim, congela para mim, a gente está trabalhando junto há 20 anos. Desde que eu voltei para Aracaju, treinei ela, não tinha ninguém em Aracaju fazer congelação, ela está comigo desde então, tá? Então, assim, tem que ser uma dupla, né? Afinada, né? Afinada, tem que sintonia, porque se você pega alguém que dá uma ratada na congelação, posiciona a peça diferente, inverte tecido, inverte o tumor, troca a posição, bagunçou sua cirurgia.
Ela deixa pronto para você fazer análise histológica. Ela corta, ela monta a lâmina, ela congela, ela colora e deixa lá e eu vou para o microscópio interpretar. Show. Bom demais. Eu Quem acho que faz assim, isso a para a gente gente é o precisa às vezes de ajuda patologista. eu uso a ajuda do patologista em tumores mais diferenciados. O Merkel, que eu fiz certas. Merkel, quando a gente opera de vez em quando, que é um tumor mais raro, aí você precisa de patologista. Tumor de células fusiformes, às vezes eu peço um help, né? Então, assim, mas pro grosso do dia a dia, que acaba sendo carcinoma base celular, é bem tranquilo para a gente que fez treinamento de cirurgia micrográfica fazer a interpretação da lâmina. Joia. Aí também, mais uma vez, demonstrando como é que se procede, né, na retirada por Mohs, as marcações na pele, a forma de cortar e a forma de incluí-la na análise, né? E o importante, tá? Quando você marcar com bisturi, porque a gente viu ali atrás, está marcado com tinta, tudo bem, foi para exemplificar, mas na peça mesmo a gente marca com o bisturi, porque você manipulando, você fazendo antisepsia, a marcação com tinta sai, tá, gente? Não fica. Tá? O nanquim é colocado para marcar a margem depois que a peça está no laboratório, mas enquanto está marcando a cirurgia, faz com bisturi um corte e pegue na pele, no tecido tumoral, e pegue na pele, na margem que está na pele do paciente. Entendi. Eu chamo de nick, né? Que faz os cortezinhos de. Isso, pequenininho, não vai ficar cicatriz nenhuma no paciente, não muda a reconstrução em nada, é um detalhezinho que passa completamente despercebido. As indicações? Bom, então assim, são bem formais, são bem clássicas, né? Mohs, ele é bem indicado para lesões não delimitadas, do ponto de vista clínico, ou seja, aquela lesão que eu olho e fico na dúvida onde ela começa, onde ela termina. Lesões que já foram abordadas anteriormente e não foram citadas por completo, né? Com aquela exceção que a gente conversou antes, que eu falei para você que base sólido eu acompanho quando eu operei de forma correta. Tumores com maior risco de recidiva, aí vai entrar a questão de localização e de tipo e do subtipo histológico, tá certo? Então, por exemplo, se é um espino, a gente não vai aceitar nunca uma margem comprometida em lugar nenhum e não reabordar, né? Se é um baso, eu tenho que entender o brinquibaso, tem que ter nome e sobrenome, né? Tem que saber que é carcinoma base celular, mas só saber que é base não me diz muita coisa, tá? A gente tem que saber se é um esclero, se é micronodular, se é superficial, se é sólido, adenoide. Então, assim, tem algumas coisinhas que ajudam a gente a tomar essa decisão. Mas as indicações formais de Mohs é para esse tipo de situação, de lesão. E como eu falei, além um dado importante, um tipo de tumor que é interessante fazer Mohs e que a gente às vezes recebe pouca indicação, é o dermatofibrosarcoma protuberans, né? A cirurgia convencional tem uma taxa de recidiva muito alta, né? A não ser que você seja extremamente agressivo na retirada. E com Mohs a gente consegue uma taxa de cura alta, é trabalhosa, é difícil fazer a leitura da histopatologia, ela não é tão simples como a do baso, mas é um subtipo, é um tipo histológico de tumor de pele que é raro, não é comum a gente pegar no dia a dia, mas vale muito a pena usar as técnicas de cirurgia de controle intraoperatório de margem. Tá certo. Aí as indicações, já tinha falado aí, ó, a dermatofibrosarcoma. Até o tumor glômico é uma... eu tinha esquecido de colocar, que é um tumor benigno, né? É que assim, ele é benigno na mão dos outros, né? Porque quem está sentindo aquela dor acha que aquilo é a pior desgraça que tem na face da Terra, né? E assim, qual é o problema do tumor glômico, né? É que a gente precisa equilibrar, né? Principalmente quando acontece na mão de mulher. Imagina uma mulher perder uma unha da mão, né? Ou ficar com a unha deformada. Comprou briga pelo resto da vida, né? Tem situações que... então, assim, o tumor glômico, ele geralmente se origina, basicamente, a gente pega ele na matriz ungueal, ali colado na matriz. Aí, quando você vai tirar com um pouco de margem a mais, para ele não voltar, você lesa a matriz e provoca deformidade na unha. Aí a mulherada fica com raiva. Se você tira menos para tentar preservar a unha, o tumor recidiva. Então, assim, você fica numa sinuca de bico, né? Então, o Mohs é interessante, apesar de ser uma técnica que realmente tem um custo um pouco mais alto para tratar um tumor benigno. As pessoas olham assim, poxa, indicar cirurgia de Mohs para um tumor benigno, um custo alto, mas para quem dá valor para a lâmina ungueal, quem quer ter uma unha bonita, talvez valha bastante a pena. Com certeza. O desconforto do glômico é terrível. Aqui você colocou aí com relação à localização, interessante, né?
Acho que vale a pena. Isso aqui Bruno fez um resumo das indicações aí, do que é tumores de baixo e de alto risco. A gente tem uma aula sobre isso. Vale a pena a revisão disso. A gente tem que entender para fazer a indicação adequada, né? E aí ficou muito bem feito o que o Bruno fez e bem prático também, né? Bruno? Então, assim, a gente tem que entender que, além da questão do risco, parece que coincidência, né? Acho que as coisas, vou botar assim entre aspas, as coisas ruins vêm juntas. É que as áreas de alto risco geralmente são áreas difíceis de operar do ponto de vista de reconstrução, né? Então, você pega assim, pálpebra, pega nariz, lábio, são áreas onde você tem pouca pele para reconstrução. Pálpebra é uma exceção quando você pega um idoso, que aí é mais tranquilo. Mas pegar um paciente mais jovem, se tiver comprometimento de borda tarsal ou de ligamento cantal, você já tem muita dificuldade, né? Provocar lesão de ducto lacrimal e por aí vai. Nariz, poxa, eu digo aos residentes, se você não domina enxerto e retalho, não entra uma cirurgia de nariz. Porque quando você menos pensa, você não consegue fechar primário e tem que rodar um retalhozinho. Então, o nariz a gente sempre entra para rodar retalho, quando dá sorte, consegue fechar primário, né? Então, assim, essas áreas de risco, que é o H de Hanson da face, né, principalmente, são as áreas de maior dificuldade de reconstrução. Então, se você for olhar para a indicação de bolsa, eu tenho duas indicações aí. A área de risco e a questão de mutilação, né? De poupar a pele sadia, vamos colocar assim. Então, são áreas que a gente tem uma dupla indicação, uma indicação dobrada de cirurgia com controle operatório de imagens. Certo. Então, a cirurgia, já falo bem aí, né? Cirurgia de Mohs, quando indicar. E aqui embaixo... de preferência, gente, porque assim, é o que a gente vai começar a discutir daqui para frente, né? Vou ter alguns dados aí para a gente ver. É que eu não sei se minha amostra é muito viciada, né? Mas a gente acaba tendo uma amostragem com tumores mal conduzidos por muito tempo que chegam para a gente depois. Mas o ideal é que o Mohs seja indicado quando ele tenha uma indicação formal o mais cedo possível, né? Eu não preciso esperar a esclerodermia ficar grande para indicar. Então, tem que indicar o mais cedo possível, sempre, né? Certo. Aqui você dá um exemplo meio... por exemplo, aí. Cirurgia é cirurgia, beleza. Cirurgia de Mohs, cirurgia de Mohs. Mas matemática é matemática. 2 mais 2 é fácil fazer uma conta. Então, tirar um tumor pequeno é fácil. Quando você pega um tumor mexido várias vezes, vou mostrar um caso aí que vocês vão entender o que é isso. Parece uma expressão matemática que você olha assim e fala, gente, por onde eu vou começar nesse negócio aqui? Será que eu consigo resolver? Tem horas que a gente até se questiona. Não sei se passa isso com você, Otávio. Tem horas que a gente olha assim e faz... O que fizeram aqui, eu não sei o que fazer. Tem um caso que eu não coloquei na aula, que é uma paciente que eu peguei de Alagoas, que operaram uma lesão no mento, um vaso esclerodermiforme no mento dela, operaram 5 vezes. Chegou para mim, um colega me mandou, depois de 5 cirurgias, não foi ele que tinha feito, foi outro colega. E assim, depois de... Eu tive que fazer 3 Mohs nela para resolver. Por quê? Porque em cada cirurgia eles sepultavam a margem profunda comprometida em planos diferentes. Então eu tirava uma parte, esse valor lá embaixo, bem depois de onde eu estava. Então é muito complicado você mexer. Eu brinco que é você entrar como pedreiro para consertar uma casa que não foi você que construiu, entendeu? Você não sabe onde passa o cano de água, não sabe onde passa o duto de energia elétrica, não sabe onde está o esgoto, não sabe qual é o fio que vai para cada lado. Então, assim, é mais ou menos isso quando você pega tumores muito mexidos, né? Com essa fórmula matemática aí complexa, difícil de resolver. Entendi. Isso mesmo. A gente, você mostra aqui um exemplo prático, né? Então eu vou mostrar alguns casos aí, por exemplo, esse primeiro, tá? Os 2 ou 3 primeiros casos, se eu não me engano, são casos assim, são vasos mal delimitados. Você olha, se você pela foto, eu sei que foto não mostra muita coisa, né? Eu acho que foto em dermatologia é um pouco difícil. A gente tem alguns colegas que pedem avaliação da gente por foto e algumas lesões, e dizem, não, manda o paciente no consultório, ou você vem aqui. Eles ficam com raiva, achando que é má vontade da gente, é que tem horas que a gente não consegue dizer muita coisa. Então, olhando para o nariz dessa paciente, a gente não consegue ver muita coisa realmente nessa ponta do nariz dela, mas, assim, na ponta, em direção à asa nasal esquerda, tem um vasozinho aí. Pode passar o próximo, Otávio, por favor. Tá? E aí, depois de curetagem retirada da primeira fase, era um vaso esclerodermiforme, tá certo? E que, pode passar a próxima, e que, como era uma lesão primária, nunca tinha sido mexida, em uma fase a gente resolveu, deu uma descoladazinha, fez um avanço de pele e fechou tranquilamente, sem deformar o nariz da paciente. A cicatriz vai ficar fantástica depois, não tem problema nenhum, tá? Essa outra paciente é uma paciente jovem também, 38 anos essa paciente tinha quando veio para mim, tá? Foi uma paciente de Salvador. Tem uma biópsia,
esse pontinho mais avermelhado que tinha sido feito a biópsia prévia nela, e uma base esclero, muito mal delimitada também, você não conseguia ver a lesão. Pode passar o próximo. Aí a gente coletou, tá? E tirou a lesão, era pequena, próximo, tá? E veio margem comprometida, a gente ampliou, tá? Então veja que se a gente fosse fazer cirurgia convencional, ia dar pepino, né? Ia ficar tumor. Pode passar o próximo. E aí a gente ia ver uma reconstrução simples, tá? Um retalhozinho romboidal, né? Um nasolabial, uma variação do nasolabial, reconstruindo aí, ótima reconstrução também, bem tranquilo. Quer dizer, tumores pequenos, picados. Outro caso, mesma coisa, lesão mal delimitada, tá até com ponta biópsia que eu fiz aí, essa foi paciente minha mesmo, eu biopsiei, um base esclero na... Aparentemente, clinicamente... Não, olhando você não vê quase nada. Depois da biópsia, quase são por isso que eu deixei a paciente com ponta até o dia da cirurgia, para eu saber onde era o tumor direitinho. Quando você tira a lesão, tá? Isso aí já foi o defeito final da paciente, próximo. Tá? E uma reconstrução também nessa região com retalho nasolabial. Então, assim, era uma lesão que a gente não conseguia ver clinicamente, onde ela começava a terminar. Mal dava para ver. Para uma pessoa que não lida com tumor no dia a dia, talvez nem visse aquele tumor, mesmo sendo um dermatologista, tá? Que ali era um tipo de lesão mais para um olho mais treinado, tá? Esse outro caso aqui é um caso que me deu mais trabalho. Também era uma lesão primária, base esclero, lateral do nariz, lateral um pouco, lateral em dorso, tá? Pode passar paciente jovem também, menos de 40 anos de idade, próximo. Tá? A gente foi ampliando e veja quanto comprometimento tem mais de lateral. Você não via isso clinicamente, não dava para ter noção. Todos esses pontinhos, gente, aí mais arroxeados na visão da patologia, estão vendo aí, isso é carcinoma da base celular esclerodermiforme, tá certo? Então, era muito comprometimento de margem lateral e acabou ficando defeito desse tamanho para uma lesão que a gente quase não via, certo? E uma reconstrução um pouco mais maior, né? Vou botar assim, mas esteticamente, com o passar do tempo, ficou bom a reconstrução dessa lesão. Aqui também, aquela parte... Desculpa, ficou fora de ordem, era daquela cirurgia anterior. Isso. Eu acho que na hora de continuar os slides acabaram ficando fora de ordem, desculpa, tá? Pode passar adiante. E o que é que a gente não quer, né? São casos muito avançados. Então, quando vocês olham para essa foto aí, essas duas fotos dessa paciente, uma lesão na ponta do nariz, essa é uma senhorinha, na época que ela veio para a cirurgia, ela tinha 68 anos, tinha 6 meses que tinha sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico, tá? E estava em uso de Marevan, tá certo? E com essa lesão aparentemente ulcerada na ponta do nariz. Só que tinha sido uma lesão já mexida 4 vezes no dorso do nariz, tem um pouco de cicatriz na transição do dorso para a ponta do nariz. E aí a gente indicou moço para ela. Pode passar adiante. Olha aí, Aí quando a gente deu uma curetada prévia na lesão, mesmo sendo esclero, mas tinha um componente sólido também, eu curetei, eu gosto de curetar para fazer uma delimitação da lesão, mesmo lesões que não mostram muita coisa, né? A gente via que o tumor se estendia até dorso e nariz já, praticamente. Aí você a gente foi retirando. Oi? Você faz o debug também nessa... Não, o debug não, ele foi só curetagem. Foi só curetagem. Você depois da curetagem, você faz o debug e... Não. Já tira quando tudo, eu cureto, mas assim, quando você cureta, assim, removendo realmente tecido, sobra muito pouca coisa para o debug, né? Você vai bagunçar a vida do patologista, vai dar um nó na cabeça dele. Então aí eu dei a margem, que a gente fez, dividiu o fragmento, pode passar adiante. E aí foi como foi ficando. A gente já vê osso nasal exposto, né? Cartilagem nasal exposta, pode passar adiante. E aí foi que a gente optou por uma reconstrução por um duplo retalho nasolabial. Tá certo? Excelente. Então, assim, praticamente a gente reconstruiu quase o dorso e ponta do nariz completamente dessa paciente. Então, isso é o que a gente não quer. Tá? É que chega em casa desse jeito. Foi show, né? E aí o resultado depois ficou ótimo, tá? Que como a finalidade era só falar de cirurgia de moça, eu não botei o pós-imediato. Ela fez um puta de uma equimose aí, ficou com o nariz todo roxo. Era para voltar para a Bahia, lá no interior da Bahia. Era para voltar 2 dias depois, ficou aqui em Aracaju 30 dias comigo, eu vendo ela quase todo dia. Mas assim, mas evoluiu bem, ficou ótimo. Você não dá nem para notar que ela operou o nariz. O resultado ficou muito bom. Muito bom mesmo. É que a gente só mostra a parte boa, não mostra a parte ruim, né? E aí, ó, essa, cara, foi um dos casos mais difíceis que eu peguei na vida. Esse caso foi um dos casos mais difíceis que eu peguei na vida pelo comportamento da paciente. Essa paciente chegou para mim há 2 anos atrás. Ela é de Alagoas. E ela entrou na minha sala e a primeira coisa que ela me falou não foi bom dia nem boa tarde. Foi, eu não quero operar.
A tona de vida dela para mim foi isso, eu não quero operar. Conversando com ela, a gente conseguiu contar mais ou menos 18 procedimentos nessa lesão dela. Algumas cirurgias, algumas cauterizações químicas, algumas curetagens com elétrico. Em todas as cirurgias dela veio como carcinoma bacelar sólido, tá? E eu digo, tá certo. Eu digo, vou fazer uma coisa, eu não quero operar, mas deixa eu biopsiar para eu ter noção do que é que eu quero. Eu fiz uma biópsia em 5 pontos, esses pontos estão vendo ali aquela numeração de 1 até 5, foram os pontos de biópsia. E para minha surpresa, que eu achava que não era, todos vieram como carcinoma bacelar sólido, tá? Clinicamente não parecia. E ela mantinha a posição dela irredutível de não operar. Não quero operar, tá? Então, assim, o que é que a gente faz? Né? O paciente diz assim, eu não quero, é a vontade dele. A gente tem que respeitar. Então, ela tá vindo com a filha bem esclarecida. Eu digo, ó, vamos fazer conduta paliativa. Vamos segurar para essa lesão não crescer. Aí eu comecei a fazer nela terapia fotodinâmica. A gente fez 3 sessões de terapia fotodinâmica. Aí do lado direito da imagem de vocês, tá a pós-terapias fotodinâmicas. Até um dia que ela chegou no consultório e falou, doutor, eu quero operar. Ela falou isso numa quinta, a gente operou lá na segunda-feira. Tá? Mesmo tendo melhorado, regredido uma áreazinha com terapia fotodinâmica, eu optei por retirar toda a área que a gente tinha de tumor anterior. Pode passar o próximo, tá? Então, assim, aí nesse caso, eu fiz um debug, essa parte central eu mandei para patologia convencional, porque ainda estava naquela coisa de, pô, é vaso sólido só realmente? E era vaso sólido só que aí eu fui entender porque aquela lesão dela era tão agressiva, porque tinha invasão perineural, tá? E é uma coisa que é difícil de ver. Nos procedimentos anteriores, ninguém tinha pego essa invasão perineural, e não é culpa de ninguém, não é culpa do patologista. A invasão perineural ela é importante quando ela é positiva na patologia. Quando ela vem negativa, não quer dizer que não tem, né? Porque a gente não examina o tumor todo. E aí a gente fez uma fase, e por incrível que pareça, em uma fase só, eu consegui remover o tumor todo dela, tá? Em uma fase só. Em uma fase só. Em uma fase só, tá? Margem profunda, a gente foi até osso, então não tinha muito o que ter tumor, nunca ficou aderido, apesar daquele aspecto fibrótico todo, não tinha aderência a plano profundo, o tumor era livre, o osso estava livre, e a gente pegou pele do abdômen e fez um enxertão na fronte dela, que era o que dava, não dá nem para imaginar um retalho aí, não faz sentido nenhum, tá? Foi um enxertão aí, ela tá com mais ou menos 1 ano de cirurgia, e por enquanto tudo tranquilo. Tá. Rapaz, realmente assim, acho que fica uma mensagem importante para os colegas, e isso passou por vários colegas, alguns com certeza interviram de maneira inadequada, e a gente tem que ter o cuidado, pessoal, para quando vai abordar situações, sobretudo oncológicas, se a gente não tiver a habilidade suficiente, necessária, não fazer a abordagem inadequada. Você traz um prejuízo muito maior para a paciente, né? do que o tratamento que você está achando que está fazendo um tratamento. Então, encaminha, não é nenhum demérito, a gente tem que fazer aquilo que está capacitado. Essa jornada de aprendizado, ela também dá para a gente esse entendimento de quando encaminhar, por que eu tenho que encaminhar, e eu tenho que encaminhar ou tenho que fazer sempre o melhor pelo meu paciente, porque foi esse o compromisso que a gente assumiu, né, Bruno? Quando a gente disse que queria ser médico. Uma coisa que eu levo na minha vida e sempre tento passar para frente, né, para os alunos, para os residentes que estão com a gente, é o seguinte: se coloque no lugar do paciente e faça por ele o que você faria por você. Tá? Isso, a chance de você errar vai diminuir bastante. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Então, pessoal, chega ao final aqui das nossas apresentações. Uma aula brilhante aí de professor Bruno Santana, professor da Universidade Federal de Sergipe. Meu amigo, foi uma satisfação muito grande. Eu acho que essa jornada de aprendizado é para a gente fazer da cirurgia dermatológica algo melhor no país inteiro. E a gente sabe que muitos colegas dermatologistas que já estão na atuação precisam dessa formação, e a gente pode contribuir um pouco aí com eles, ou talvez muito com esse tipo de aulas, desse tipo de apresentação, a jornada inteira dos cursos, inclusive, pode capacitá-los e ajudar bastante.
Muito obrigado a você, meu amigo. Você é sempre um grande amigo, sempre solícito aí para atender nossos pedidos. Muito obrigado e deixo você a última palavra aí, junto com os colegas. Não, a gente está sempre à disposição, sabe? A gente gosta disso, né? A gente está em meio acadêmico, está com estudante, está com residente, gosta da aula em congresso. Eu acho que, assim, dividir conhecimento é importante e na parte cirúrgica uma coisa interessante é dividir experiência, né? Porque apesar de ir ficando mais velho, perdendo reflexo, isso é natural, mas a gente vai ganhando experiência, né? A gente vai ficando que nem vinho, né? Vai ficando mais velho, vai ficando melhor, até que uma hora vinagra, mas a gente não avinagrou ainda não, a gente ainda dá um caldo. Então, Essas suas assim, a gente vai analogias vivendo são algumas coisas, porque, assim, existe muito que tem na teoria e o que a gente vê na prática, né? E nos dias de hoje, o que a gente é bombardeado por interesse de indústria, de laboratórios de mídia social, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E esse tempo, essa vivência que a gente tem, se a gente puder compartilhar com os mais novos, ninguém vai aprender tudo com essa vivência da gente, mas pelo menos começa com um pouco mais de suporte, né? Porque a gente já passou por muita coisa e vai passar por muita ainda, mas que dá uma bagagem, dá uma casca para a gente mais cascudo, né? Por exemplo, essa questão do encaminhar. Hoje ele garante que você, que eu, a gente tem muito menos vergonha de encaminhar do que alguns colegas mais novos podem ter, porque, eu estou encaminhando, é como se eu não soubesse. Não, gente, tem um limite da gente, tá? Eu tinha um chefe na residência clínica que ele dizia que a primeira coisa que o médico tem que aprender a cuidar, a tratar, é da sua própria ansiedade em resolver o problema, né? Então, assim, a gente não é onipotente, a gente não sabe tudo, a gente não pode tudo. Quando a gente assiste uma cirurgia oncológica, a gente vê que a gente que faz cirurgia dermatológica tem a nossa limitação e a nossa formação é limitada, sim, tá? Mas ela é boa, a gente tem a nossa capacidade, mas até aquele ponto, tá? Eu não tenho capacidade, você não tem a capacidade de fazer esvaziamento ganglionar num caso de um SEC. Então, gente, sabe, a gente precisa entender até onde a gente vai, tá? A variável mais importante é o bem-estar do paciente. Esse é o objetivo que a gente tem que ter, que tem que fazer o melhor para o paciente da gente. Se é com a gente, ótimo. Se não sou eu que vou dar o melhor para ele, encaminho para quem deu o melhor. Para isso, você tem que ter um network, tem que ter uma rede, tem que ter colegas para quem você encaminha, que você discuta casos, procurar pessoas sérias, tá? A gente tem dificuldade, quem trabalha no SUS, isso é um pouco mais difícil, aí vale muito mais amizade do que as vias normais, né? Mas tem que ter esse caminho, sim. Se possível, você já montar uma estrutura multidisciplinar de vários profissionais, ter um patologista de confiança, que você possa discutir casos, um cirurgião oncológico, um oncologista clínico, eu acho que isso é fundamental, tá? Mas aí, estamos sempre à disposição, precisando da gente para mais alguma contribuição, a gente está aí. A gente terá outras oportunidades, esse é um começo aí da nossa jornada. Já tem, acho que não sei quantas aulas a gente fez com aulas disponíveis gratuitamente no YouTube. Mas o curso, lembrar que o curso está numa plataforma, vocês vão ter acesso aí nos links da gente, vai ter uma masterclass, tem masterclass mensal e te leva para o curso para as cirurgias em vídeo, que estão muito interessantes, tem para mais de 60 cirurgias, eu acho, já disponível. E é um fluxo contínuo, viu, Bruno? Toda semana tem cirurgia nova na plataforma. Imagine isso feito com todos os cirurgiões dermatológicos, como não fica um ambiente extremamente rico para o aprendizado, porque é muito mais forte para a gente ver o vídeo do que ver o trabalho, né? Do que ver o trabalho e ver as fotos. O vídeo dá mais propriedade para a gente. A gente está imaginando aí, em breve, ter realidade virtual nessas cirurgias da gente, tá? A gente está trabalhando por esse propósito também e, se Deus quiser, vamos chegar nela. Parabéns. Um abraço, meu irmão. Um abraço.